Gente, o Senado, como nós ouvimos agora a Yasmin nos lembrar, aprovou o texto da reforma tributária depois de 30 anos de discussão. Alguns temas voltam à Câmara porque foram alterados, passou primeiro pela Câmara, foi ao Senado. O Senado alterou alguns pontos aprovados pela Câmara, então tem de voltar para uma nova discussão. Na Câmara, há uma intenção de liquidar essa fatura, de o presidente promulgar a reforma tributária até o fim deste ano aqui. Nós vamos ouvir o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, ao vivo, gentilmente atende a Jovem Pan. Governador, tudo bem? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, é um prazer estar falando com vocês e com todos que nos acompanham nesse momento aí pelo Jornal da Manhã. O governador, antes da gente entrar na reforma tributária, eu quero perguntar ao senhor sobre o Pantanal. A gente tem visto aqui imagens, governador, do fogo avançando sobre a Transpantaneira. Semana passada mostramos imagens incríveis de Poconé, incríveis e terríveis ao mesmo tempo. Gente tendo de sair de fazenda, sair de pousada, a fauna consumida pelo incêndio histórico no Pantanal. As coisas estão um pouco mais sob controle, voltou a chover na região. O que é que o senhor conta pra gente, governador? Rafael, olha só, eu estava esses últimos 15 dias numa missão China e depois Índia, né, com uma série de empresários, uma agenda bastante econômica e produtiva para o estado do Mato Grosso. Mas, independente disso, o nosso vice, Otaviano Pivetta, ele esteve no comando das operações. Nós implementamos todo um conjunto de força, usamos helicóptero. O problema é que o Pantanal, ele é uma região, por ser de preservação, que quando acontece um incêndio, e aí não importa se foi criminoso, se veio da Bolívia, se começou numa reserva indígena, ele começa a espalhar muito rápido. Esse ano nós estamos vivendo um período que as chuvas estão muito irregulares, estamos perdendo o plantio de safra em algumas regiões, estão tendo que replantar, e esse atraso nas chuvas no Pantanal permitiu que aquele grande volume de material seco, né, de capim que não está se usando mais para gado, aquilo acumulou. Iniciou-se focos de incêndio em diversas regiões, e isso tomou uma proporção lamentável. Mas, nesse final de semana, nós já mudamos radicalmente, além da atuação, né, de todo um conjunto de atores, né, de voluntários, de fazendeiro, do corpo de bombeiro, também do ICMBio, dentro das reservas indígenas, nós conseguimos mudar consideravelmente já este cenário, e as chuvas que aconteceram também nesse final de semana ajudou bastante. Então nós estamos caminhando aí para a normalização, se Deus quiser, dessa condição aqui no Pantanal do Mato Grosso. Estamos acompanhando muito de perto aqui essa situação, muito assustados também com uma dimensão que esses focos atingiu. Agora, voltando a falar sobre a reforma tributária, que deve avançar com algumas discussões já nas próximas semanas, o texto que seguiu agora para a Câmara dos Deputados agrada o Estado, governador? Ou é importante que haja algumas mudanças a serem feitas pelos deputados? Olha, Lívia, essa reforma tributária é uma reforma, como todos sabemos, né, uma reforma que está sendo discutida há 30 anos. O sistema tributário brasileiro ele é caótico, ele é extremamente enlouquecedor do ponto de vista da lógica tributária, é, como muitos dizem, um manicômio tributário. O desejo de mudar isso, ele sempre esteve presente, e agora nós estamos avançando num texto. É o texto ideal? Não. É um texto que me preocupa não só como governador, porque o estado de Mato Grosso é um dos estados mais perdedores nessa reforma. Nós somos um grande estado. Para você ter uma ideia, Lívia, nós temos a maior malha rodoviária estadual, maior do que Minas Gerais, são mais de 32 mil quilômetros. Então, isso demanda um custo de investimento, demanda um custo de manutenção, e essa reforma tira de Mato Grosso e de alguns estados uma boa parte da receita. Existe a compensação? Existe. Mas o maior problema que eu vejo nessa reforma é que há uma completa desoneração de toda a cadeia de exportação, seja do agronegócio, seja da mineração, e essa completa desoneração da cadeia inteira. É importante que as pessoas compreendam isso, porque hoje o produtor aqui rural de Mato Grosso, quando ele compra óleo diesel para produzir, ele paga ICMS. Com a nova reforma, quando ela começar a vigorar, esse cara não vai pagar mais, esse cidadão não vai pagar mais, né, o ICMS ou IVA, né, esse novo imposto sobre óleo diesel, sobre energia elétrica, sobre peças, sobre insumos, porque como é não cumulativo e na exportação é isento, então nós vamos ter uma cadeia inteira e grandes cadeias de exportação vão deixar de pagar esse imposto. E eu sempre fiz a pergunta,
quem é que vai pagar mais para que todo esse conjunto importante de atividades econômicas deixe de pagar. Então, essas preocupações, elas estão presentes. Nós conseguimos defender aqui, tanto na Câmara como no Senado, um fundo estadual que já existe há 20 anos, que é pago exclusivamente pelos produtores do estado de Mato Grosso, que estão pagando satisfeitos porque estão vendo esse dinheiro retornar para a infraestrutura. Então, isso foi importante, mas eu vejo essa reforma ainda com alguma preocupação quanto às consequências práticas que ela vai trazer para a economia brasileira e para todos nós brasileiros. E até agora, nós não sabemos qual é a alíquota que nós vamos pagar, Lívia. Eu acho que esse é o principal ponto que nós temos que nos debruçar nesse momento. Governadora Amanda Klein e o Cláudio Dantas estão aqui para participar da entrevista com o senhor também. A Amanda vai fazer a pergunta. Amanda, bom dia. Bom dia, Colombo, Lívia, governador, ao Dantas, a nossa audiência. Governador, há muitas reclamações, principalmente agora dos estados do Sul e do Sudeste, que formaram o COSUD, o conselho que reúne os estados dessa região, acerca de benefícios e vantagens fiscais tributárias que serão dados, de acordo com o texto aprovado no Senado, a estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como, por exemplo, a extensão de benefícios fiscais a montadoras sediadas nessas regiões até 2032. Era para ser até 2025, isso foi prorrogado até 2032. Então, há uma insatisfação muito grande agora dos estados da região Sul e Sudeste em relação a esses benefícios. Como é, obviamente, que o senhor deve defender a manutenção dessas vantagens, explica um pouco o que está em jogo aqui e, eventualmente, as pressões que certamente agora passarão para outra casa, para a Câmara. Olha, Amanda, veja bem, os incentivos fiscais para o desenvolvimento industrial é um mecanismo que o mundo inteiro utiliza. Utiliza de forma inteligente e de forma que ele possa promover esse desenvolvimento dentro de regiões distintas de um país sem causar a guerra fiscal. O problema é que no Brasil, como muita coisa, começa bem e no meio do caminho vai piorando. Vai deteriorando o sentido inicial daquela lei ou da intenção do legislador quando criou aquela possibilidade. E foi isso que aconteceu no Brasil. Guerra fiscal, competição entre os estados, o Estado brasileiro perdeu, a sociedade perdeu e alguns poucos empresários ou empreendedores beneficiados por isso talvez possa ter ganhado. Mas ela produziu algum efeito, sim. Não podemos deixar de reconhecer que as regiões menos desenvolvidas do país, Nordeste, Norte, até uma parte do Centro-Oeste, houveram um processo de crescimento industrial. As indústrias saíram do eixo Sul-Sudeste, o que também não é bom para o país. Essa concentração de atividade econômica numa única região, ela acaba trazendo consequências nas cidades, na vida urbana. Então, alguns desses mecanismos, eu acho que eles fazem sentido, alguns são preocupantes. Por exemplo, foi aprovado para Manaus um incentivo, além do incentivo, criou-se um imposto que todo mundo vai pagar se produzir fora da zona franca de Manaus e o recurso arrecadado com esse novo imposto vai exclusivamente para o estado do Amazonas. Eu tenho absoluta convicção que dificilmente isso vai passar na Câmara Federal, principalmente porque isso é um privilégio e uma distorção de um modelo que se tenta corrigir nesse momento. Então, eu acho que algum nível de incentivo inteligente, bem pensado e racional, ele possa fazer sentido para promover o desenvolvimento entre as diferentes regiões do país. Isso está escrito, inclusive, na nossa Constituição. Cláudio Dantas. Bom dia, governador. Bem-vindo aí ao Jornal da Manhã, a nossa audiência. Bom dia a todos também. Governador, o senhor considera que essa reforma tributária ela não viola aí um pacto federativo e até ela desconsidera a vocação de cada estado? Porque me parece que essa tentativa de unificar, de tentar redistribuir a arrecadação, do ponto de vista aí de unificar ou de centralizar essa distribuição, considerando esses fundos de compensação, mas não sei, eu acho que eu queria a sua opinião sobre isso. O Mato Grosso é o maior produtor do agro do país, 30% das exportações saem do estado. O senhor acha que esse texto, ele considera a vocação de cada região do país, considerando que o país é continental? Olha, Dantas, eu vejo que essa reforma, ela tem, eu falo assim, sem querer ofender ninguém, algumas armadilhas. Armadilha sob o ponto de vista de que tem algumas premissas
que foram adotadas, que ela está fazendo com que a maioria das pessoas, dos atores envolvidos, deixe essa conversa para lá. Porque como ela começa a vigorar só a partir de 2033, ou seja, daqui quase 10 anos, é uma transição lenta de 50 anos. Eu já ouvi de muitos atores políticos dizendo o seguinte: governador, por que o senhor está brigando tanto? Seu mandato cabe em 26, esse negócio não vai impactar em nada no seu mandato. Eu digo, ora, gente, é impossível eu, como governador e como cidadão, tendo consciência um pouquinho do que está acontecendo, deixar de pelo menos manifestar as minhas preocupações. E eu me preocupo sim, Dantas, porque, como eu citei anteriormente, essa completa desoneração das cadeias de exportações. Mas alguém pode dizer assim, mas governador, isso é bom, exonerar as exportações o mundo inteiro faz, mas de produtos industrializados. Nós estamos desonerando para exportar soja, desonerando para exportar só o algodão, desonerando para exportar só o minério de ferro. Então, existem muitas cadeias que poderiam agregar valor dentro do país. Se industrializado fosse, teria muito mais emprego sendo gerado, ativaria muito mais cadeias econômicas nessa industrialização desses produtos primários. Mas não, esta reforma, ela desonera completamente toda a cadeia, coloca a devolução do crédito como um crédito prioritário. Então, parece que foi uma reforma onde um dos principais objetivos era beneficiar ou favorecer essa longa e importante cadeia das exportações. Isso pode ser bom para os exportadores? Pode. Agora, eu quero saber quem é que vai pagar essa conta, já que vai diminuir consideravelmente a entrada de recursos, porque essas cadeias vão deixar de pagar esse novo imposto. Então, tem sim, no meu ver, alguns equívocos e eu espero que o debate possa continuar, que haja um aprofundamento da compreensão do que está acontecendo e isso ainda dar tempo de corrigir algumas distorções que o modelo traz, mesmo que ele comece a vigorar a partir de 2033. Governador, qual é a avaliação que os empresários do agro fazem aí no Mato Grosso a respeito da reforma tributária para esse setor tão fundamental para a economia do Mato Grosso e do país? Colombo, vamos falar a verdade. A grande maioria dos brasileiros, a grande maioria absoluta dos brasileiros, não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Um dia desse eu estava numa roda com representantes, né, de classes, de setores produtivos, empresários, pessoas bem esclarecidas, e o cara reclamando para mim que ele ia pagar mais imposto. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, meu amigo, o cidadão agora é o único pagador, é o consumidor final que é pagador de imposto com esse novo modelo. Porque como o sistema é não cumulativo, todo meio de cadeia, ele vai pagar, gera crédito, quando ele vender, ele vai descontar o que pagou, portanto, o meio de cadeia não vai pagar nada. E o agronegócio, seja na exportação, seja, né, para vender para o mercado interno, ele é meio de cadeia, ele não é consumidor final. Então, tudo que ele compra de equipamento, de insumo, de óleo diesel, de energia elétrica, o IVA que ele pagar vai virar crédito e quando ele vender, ele vai descontar isso, portanto, não vai pagar nada. Então, Colombo, eu vejo que existe, por parte da grande maioria absoluta dos brasileiros, é um tema difícil, mas existe uma grande não compreensão daquilo que realmente está acontecendo. Esse sistema atual, ele é complexo, pouca gente entende esse manicômio tributário que existe no nosso país e muito pouca gente está entendendo realmente o que vai acontecer a partir da entrada em vigor lá em 2033. Então, muita gente deixa para lá em 2033 a gente começa a pensar nisso e é uma reforma que também tem uma transição lenta para esse novo modelo aí de 50 anos, mas vai trazer, na minha opinião, impactos muito duvidosos para o país, além de aumentar a carga tributária. E diga-se de passagem, né, Colombo? A carga tributária já está aumentando, porque lá tem um mecanismo que diz o seguinte, a compensação dos estados vai ser pela arrecadação do ICMS de 24 até 28. Ponto. O que está acontecendo? Todos os estados estão aumentando o seu ICMS para ter maior compensação. O Nordeste inteiro já fez, o Norte já fez, agora está o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, todos vão acabar subindo. O ICMS que tinha, na maioria dos estados, uma alíquota base de 17%, ela está subindo aí para 19%, 19,5%, 20%, já teve estado que chegou a 21%, porque é uma tentativa de aumentar o seu bolo nesse período de 24 até 28 e, consequentemente, receber mais compensações lá a partir de 2033. Essa é a primeira consequência ruim para o cidadão brasileiro.
Bom, nós conversamos com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan. Boa segunda-feira para o senhor e até a próxima. Obrigado, Olívia. Obrigado, Colombo. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Hoje feriado, mas feriado não é para todos. Vamos trabalhar porque segunda-feira é um bom dia para começar a trabalhar. Um abraço a todos. É isso aí. Valeu, governador. Obrigado. Obrigada.